Já pensou em ter sua própria caneca oficial do MGF? Então entre agora mesmo na loja virtual da Dom Canecas e adquira uma das canecas do canal para seus momentos de leitura e tranquilidade ou para suas celebrações e festas. Além disso, não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sino das notificações e de se tornar um membro do MGF para ter acesso a benefícios exclusivos. Os links para a compra das canecas, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. O continente de Westeros é e sempre foi rico em diversidade de flora e fauna, com um sem número de árvores, plantas e animais distintos, cumprindo diferentes propósitos e habitando diferentes porções destas terras. Sendo assim, é mais do que natural que, ao longo dos milênios, os habitantes sencientes deste continente tenham observado tais plantas e animais, de modo a aprenderem suas propriedades, forças e fraquezas, para usá-las em seu próprio proveito. E foi desse modo que os corvos, uma das espécies de aves mais comuns e aparentemente banais nos Sete Reinos, passou a ocupar um papel central na história de Westeros, desde muito tempo antes de que tal história começasse sequer a ser registrada. Não se sabe ao certo de que maneira tais animais vieram a existir, mas existe entre os adoradores do Sete a crença de que o corvo primordial, o primeiro de tais animais a emergir no mundo mortal, voou através das portas da morte quando a velha as abriu para espiar, espalhando consigo a morte e o pavor. Por isso mesmo, os corvos são animais desprezados por septões, septãs e pelos próprios fiéis do Sete em geral, que acreditam que tais animais são um instrumento e um arauto da desgraça. Disse que, em tempos ancestrais, os filhos da floresta eram muito próximos aos corvos, e que estes, por sua vez, serviam como seus mensageiros, sendo capazes de memorizarem e sussurrarem mensagens verbalmente, no idioma verdadeiro dos filhos. Os corvos, segundo indicam as lendas, também serviram como espiões e batedores para os filhos, sendo capazes de varrer o terreno e retornar aos filhos para lhes sussurrarem tudo aquilo que haviam visto. Reporta-se ainda que os videntes verdes, os poderosos magos dentre os filhos, tinham a capacidade de trocar suas peles com os corvos, assumindo seus corpos e vendo através de seus olhos. Durante as guerras entre os filhos e os primeiros homens pelo controle de Westeros, acreditava-se que os corvos eram cruciais no planejamento dos combates para a raça antiga, de modo que os primeiros homens aprenderam a evitar tais animais, para que suas manobras não fossem reveladas previamente. Após a firmagem do pacto, os filhos transmitiram o conhecimento de falar aos corvos aos primeiros homens, para que estes também pudessem transmitir suas mensagens através dos animais. Mas ao longo dos milênios, especialmente após o início das invasões ândalas, com o desmantelamento de diversos reinos dos primeiros homens pelo continente, tal arte simplesmente se perdeu, e os seres humanos perderam a capacidade de comunicar suas mensagens verbalmente através das aves negras, embora os corvos ainda se mostrassem capazes de gravar certas palavras de fala humana para repeti-las de maneira aparentemente aleatória. Como dito anteriormente, os ândalos, adoradores fervorosos da fé do Sete, nutriam desconfiança com relação aos corvos, e do mesmo modo, os sacerdotes do deus afogado, das Ilhas de Ferro, também desconfiam desses animais, acreditando por vezes que eles eram arautos do maligno deus das tempestades, o inimigo jurado de seu deus e de todos os nascidos no ferro. Em tempos mais recentes, mas ainda assim milhares de anos antes dos eventos das crônicas, depois que a grande árvore de represeiro branco do pátio de Khor Vargor, a fortaleza sede dos Blackwood, se tornou petrificada, segundo se diz através de um envenenamento Bracken, uma enorme revoada de corvos passou a acorrer aos seus galhos vazios todas as noites, e a levantar voo deles todas as manhãs, como se fossem atraídos para ela de alguma forma. Isso, combinado com a antiga associação entre os corvos, os filhos da floresta e os antigos deuses, rendeu aos Blackwood o escudo pelo qual são conhecidos até hoje, que representa a cena do represeiro petrificado repleto de corvos, dando a entender que as aves possuem, de fato, alguma espécie de ligação mística e umbilical com os antigos deuses. Nesse sentido, não é nada estranho que um dos mais famosos bastardos de sangue Blackwood em toda a história dos reinos, Lord Brynden Rivers, tenha vindo a ficar conhecido pela história como o Corvo de Sangue, devido ao escudo da casa de sua mãe e à marca de nascença que ostentava em seu rosto. Até mesmo a companhia de arqueiros que ele liderava tinha um nome que aludia a essa ligação, sendo conhecida como os Dentes do Corvo.
Nos séculos mais recentes, os Corvos continuaram ocupando sua função simbólica como arautos do medo, mas também continuaram a servir seu propósito prático como mensageiros dos homens, só que de uma forma um pouco diferente. A Ordem dos Mestres, originária da cidadela de Vila Velha, tem por hábito treinar tais aves para reconhecerem com grande precisão os caminhos entre a sede da Ordem e as diversas grandes fortalezas dos Sete Reinos onde um membro acorrentado dela se encontra. Assim, os mestres podem não sussurrar suas mensagens às aves, como os antigos fariam, mas sim escrevê-las em pergaminhos que são, por sua vez, presos às patas dos corvos, que então levantam voo para ir até o local de destino da mensagem. Tal papel dos corvos foi executado a quando do início das guerras de conquista do continente, quando Aegon Targaryen enviou uma revoada de corvos aos 4 cantos de Westeros, anunciando aos reis e senhores, grandes e pequenos, sua intenção de se declarar como o único monarca de toda a Terra. Mais de um século e meio mais tarde, um dos descendentes do conquistador, o rei Baelor I, sendo um indivíduo profundamente piedoso e, portanto, naturalmente avesso e desconfiado dos corvos, tentou forçar a substituição das aves negras por pombas, para o envio de mensagens, mas sua ideia acabou se mostrando impraticável, quando os corvos se provaram não somente melhores em seu senso de direção, mas também menos vulneráveis a aves de rapina e a outros perigos do caminho, sendo também, portanto, mais eficientes no trabalho. No que diz respeito ao impacto cultural exercido pelos corvos por sobre os Sete Reinos, o seu costume de rondar campos de batalha e de se alimentar com a carne de homens e animais mortos aumenta ainda mais sua ligação com a morte, fazendo com que homens piedosos os desprezem ainda mais. Dessa forma, as estreitas gaiolas suspensas dentro das quais criminosos são presos para que definhem até a morte, recebem o nome de gaiolas de corvos, devido ao costume que tais animais desenvolveram ao longo dos séculos de voarem em torno delas e de pousarem por sobre elas, para se refestelarem por sobre a carne dos infelizes presos ali depois de suas mortes. Apesar de seu gosto particular por carne, o que faz com que os mestres costumem alimentá-los assim antes de longas viagens para lhes dar força, os corvos têm também muito gosto em grãos, em especial o milho, o que os torna também uma ameaça nos campos de cultivo, com o povo dos reinos usando artifícios como espantalhos e jovens rápidos e barulhentos de aldeias para espantar as aves e impedir que elas comam a produção antes mesmo de sua colheita. Os corvos também tiveram sua imagem vinculada ao longo dos milênios a uma das ordens militares mais famosas em Westeros, a Patrulha da Noite. Tudo se iniciou de forma depreciativa, com os povos selvagens para além da muralha se referindo aos irmãos negros como corvos ou corvos negros, querendo dizer que eram como aves traiçoeiras e sorrateiras, que eram seus inimigos jurados e que lhes impediam de alcançar seus objetivos. Dessa forma, o senhor comandante da patrulha é chamado pelos selvagens de Lorde Corvo, também de forma pejorativa. Contudo, com os tempos, os irmãos de certo modo assumiram essa pecha de corvos, até o ponto em que os recrutadores da ordem vieram a ser conhecidos como os Corvos Errantes. Os corvos também estão presentes nos escudos de algumas das casas dos Sete Reinos. Para além do exemplo já citado da Casa Blackwood, a Casa Morrigan, do Ninho do Corvo, nas Terras da Tempestade, também apresenta essa ave em seu símbolo, com suas asas abertas, pairando por sobre um fundo azul esverdeado. Também vale citar que um dos ramos da numerosa Casa Goodbrother, das Ilhas de Ferro, reside em um castelo chamado Forte do Espigão do Corvo. Paralelamente às casas e aos senhores nobres dos reinos, devemos ainda citar os clãs das Montanhas da Lua, do Vale de Arryn, os insubmissos descendentes de primeiros homens que jamais aceitaram dobrar seus joelhos aos conquistadores ândalos. Dentre os muitos clãs existentes nessa região, 2 deles fazem uma alusão aos corvos em seus nomes, os Corvos de Pedra e os Corvos da Tempestade. Vale ainda a menção à companhia mercenária do outro lado do Mar Estreito, conhecida como os Corvos Tormentosos. Do mesmo modo, Corvo da Tempestade é também o nome de um dos navios ancorados em Atalaia Leste do Mar, a única fortaleza da Patrulha da Noite a tocar as águas do mar, e nas embarcações de maneira geral, a alta posição de observação existente no topo do mastro principal é chamada de Ninho de Corvo, com o marinheiro encarregado de manter vigília nessa posição sendo conhecido, por vezes, como o Olho do Corvo. E por falar em Olho do Corvo, esta é a famosa alcunha pela qual Euron Greyjoy, um dos mais notórios piratas e saqueadores nascidos no Ferro, é conhecido. Segundo ele, isso se deve ao fato de possuir olhos e sentidos tão apurados quanto os corvos, mas a inevitável ligação com a morte também não é algo que o famoso Homem de Ferro dispense.
Música